Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ah, moleque, voltamos! Olha só, voltamos com o exercício que eu deixei para você fazer no intervalo e ele é bem direto, tá, pessoal? Então, olha só, em uma turma de inglês com 10 alunos, 3 serão sorteados para uma reunião. Se João é um dos alunos dessa turma, determine a probabilidade de que ele seja um dos 3 escolhidos. Olha que coisa louca, né? Tu quer escolher o João. Bonito. Mas pensa comigo, tem várias maneiras, tá, da gente pensar nessa situação. A gente pode pensar usando a análise combinatória, né, que eu acho interessante, mas a gente também pode pensar usando os nossos conhecimentos aí, que não sei de onde vem, né, umas coisas meio, né, uma estratégia doida, cada um vai fazer de um jeito, tá? Mas eu quero mostrar pelo menos 2 soluções para vocês. Tudo bem? Então vamos começar aqui pensando no seguinte. Nós vamos sortear 3 pessoas. Mas não ficou claro se a gente vai sortear 3 pessoas ao mesmo tempo ou se a gente vai sortear a pessoa 1, depois a pessoa 2, depois a pessoa 3. Na prática, dá no mesmo, tá? Mas é muito importante que você tenha uma estratégia. Você vai inventar aí uma forma de fazer essa escolha, né? De fazer esse sorteio. Então vamos fazer aqui a solução 1, tá? Solução 1. Que eu vou dizer que é uma solução usando combinações. Tá? Quando eu digo que eu vou fazer uma solução 1 usando combinações, significa que eu não estou preocupado se o João é o primeiro, o segundo ou o terceiro a ser sorteado. Eu estou preocupado que eu fiz uma escolha de 3 nomes e eu só revelei aqueles 3 nomes, sem me preocupar com a posição desse sorteio. Então eu vou dizer que o meu espaço amostral, ele é dado por combinação de 10, escolhe 3, tá? Isso aqui é o total de trios que eu posso escolher nessa turma, tá? E o meu evento é sortear o João. Então o que é o evento? É João mais 2. Como é que eu vou sortear João mais 2? O João, gente, só tem uma maneira dele ser sorteado. Mas esses 2 amigos podem ser quaisquer 2 amigos dos 9 que sobraram. Tá? Então, na verdade, isso aqui é o meu evento, isso aqui é o meu espaço amostral. Então, a probabilidade de sortear o João é dada por isso aqui, ó. Beleza?
Vou fazer essas contas aqui para a gente ver, tá? Que vai dar no mesmo do que pensar separado. Vamos colocar aqui embaixo os nossos cálculos. Ó, combinação de 9 escolhe 2 é assim. 9 fatorial, 2 fatorial, 7 fatorial. Isso dá 9 vezes 8 vezes 7. O 7 morreu. Então, 9 vezes 8, 72. 72 por 2, 36. Tá? Então, aqui em cima é 36. Já o cálculo do 10 escolhe 3. Combinação de 10 escolhe 3 é assim. 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. Então, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, 3 fatorial, 7 fatorial. Cortou o 7 do mesmo jeito. Aqui ficamos com 10, 9, 8, 3, 2, 1. Então, o 3 cortou com 9, o 2 cortou com 8. Então, ficamos com 120. Então, chegamos a esta propriedade aqui. Tá? Pô, Vilgui, e aí? E aí dá para simplificar, né? Se você simplificar por 12, isso vai dar 3 décimos. Legal? Bom, como é que é a solução 2, gente? Olha que coisa legal, gente. A solução 2, ela é bem de boa. Solução 2. Ó, aqui eu vou usar os tracinhos. Quando eu digo usar os tracinhos, eu vou usar os tracinhos e ordem. Ó, eu posso ter o seguinte: João, amigo 1, amigo 2. Outra sequência. Amigo 1, João, amigo 2. Outra sequência. Amigo 1, amigo 2, João. Legal? Bom, eu vou mostrar para vocês que os cálculos são iguais. Então, bastava tu fazer uma delas e multiplicar por 3. Tá? Então, ó, qual é a probabilidade de eu sortear o João? Bom, tem 10 pessoas nessa sala, o João é uma delas. Então, eu tenho 1 décimo para escolher o João. Gente, aqui eu vou escolher um amigo. Qual amigo? Qualquer amigo. Então, qualquer pessoa que eu sorteio agora, tanto faz. Não tem uma regra para esse amigo. Mesma coisa aqui para o segundo amigo. Qualquer coisa. Tá? Então, isso aqui não tem sentido algum. Ó. Você vai simplificar. Resultado disso é 1 décimo. O que vai acontecer aqui? Também vai dar 1 décimo. Aqui, ó, sorteia uma pessoa qualquer. Olha como é que eu estou falando isso, gente. Sorteia uma pessoa qualquer. Você tem 10 opções em 10 crianças. Sorteia o João. 1 em 9, porque agora tem 9 crianças. Sorteia o segundo amigo. O que vai acontecer agora? Aqui não pode ser 10, perdão. Sorteia uma pessoa que não é o João, né? E aqui, 8 em 8. Então, mesma coisa, ó, cortou, 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 cortou. Então, de novo, 1 décimo. Mesma coisa no último. Sorteia uma criancinha que não é o João.
Sorteia outra criancinha que não é o João. Sorteia o João. Acabou. Então, de novo, deu 1/10. Então, o total disso aqui, pessoal, é o mesmo 3/10 que a gente achou aqui. Agora, eu não precisava fazer essas 3 contas, bastava a primeira e multiplicar por 3. Porque se eu pensei em ordem, eu penso que o João pode ser o primeiro a ser sorteado, o João pode ser o segundo a ser sorteado, o João pode ser o terceiro a ser sorteado. E aí, multiplicou. Ok? Faz sentido para vocês isso? Então, 3/10 é a nossa resposta deste probleminha aqui. Ah, moleque, olha aí, ó. 3/10. Tá? Vamos então para o número 6. Lançando-se 2 moedas não viciadas, qual a probabilidade de que tenhamos resultados diferentes nas duas? Ora, já fizemos uma situação parecida com essa, né, quando a gente falou da paridade. Lembra daquele problema da paridade? Então, quais são os casos que nós temos? Cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa, né? Então a probabilidade de você ter moedas com resultados diferentes é bem simples da gente perceber, tá? Eu vou escrever porque eu acho que vocês preferem, mas é de boas. Vamos lá? Posso apagar? Posso, né? Gente, eu sempre falo posso apagar, mas vocês sabem que vocês podem pausar o vídeo, né? Isso é uma estratégia fantástica. Você pode pausar o vídeo, que funciona como um print. Não, só para esclarecer, né? Vai que a pessoa é nova aqui no YouTube, tá? Então, porque eu vejo sempre, não deu print, ele não deu print, desgraçado. Não, gente, é só você dar um pause aí que vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, quando a gente fizer o lançamento de 2 moedas, vai acontecer o seguinte. Ó. Lançamentos de moedas. Vamos pensar o seguinte, ó. Cara, vamos chamar de C, e coroa, vamos chamar de K. Tudo bem? De boa? Então, coroa eu vou chamar de K porque é coroa King. Show? Inventei agora, tá? Podia ser ao contrário, não tem problema nenhum. A brincadeira é a seguinte. Quando você fizer os 2 lançamentos, as possibilidades que nós temos são as seguintes, ó. Lançamento 1, lançamento 2, ó. Cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa, tá? Aí você fala assim, ah, Viug, beleza, eu tô vendo aqui que a probabilidade deles serem diferentes tá aqui no meio, ó. Diferentes. Né? Então, no caso, a probabilidade seria 2 em 4. Show? 2 em 4 é a nossa resposta. Então, probabilidade 2 em 4. Mas viu que se eu não quisesse fazer assim, será que tem como fazer pelos tracinhos? Olha que coisa legal, ó. Solução 2. Quando eu vou fazer os lançamentos, eu tenho que analisar o que vai acontecer em cada lançamento, né? Imagina que eu estou lançando uma moeda e depois eu estou lançando outra, tá? Então diz pra mim, a primeira moeda, gente, tem que cair o quê? Cara ou coroa?
Mas pode ser? Obrigatoriamente tem que ser? Não. Não. É a primeira? É a primeira, exatamente. É a primeira. Então a primeira pode ser qualquer coisa. Então eu vou dizer que a primeira moeda, ela tem duas opções dentre as duas possíveis. Já a segunda moeda, aí tem uma regra. Elas não têm que ser diferentes. Então o que tem que acontecer aqui? Só tem uma opção, que é o quê? Será outra que não caiu. Então isso aqui vai dar, gente, exatamente isso aqui. Tá? Aí fica a teu critério, a maneira que tu quer pensar. Tá? E é por isso que é tão legal a análise combinatória e a probabilidade. Porque a estratégia de resolução vai depender muito do que você pensou na hora. Então tem gente que vai preferir essa técnica, tem gente que vai preferir essa técnica. Não tem melhor nem pior, tá, gente? Apenas diferente. Bonde de cabo. Vamos lá. Então, meio é a resposta. Mas viu que você não botou 2 sobre 4? Sim. Né? Mas 2 sobre 4 é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 50%. E é aquela coisa toda que a gente já falou no início da aula. Né? Você vai poder representar aí, vai ficar atento a como as alternativas estão apresentadas no problema. Tá? Agora, olha o que acontece. Temos um problema ampliado, né? Eu tenho 3 moedas honestas, tá? O que significa moeda honesta, gente? Vamos explicar, né? Moeda honesta é que tem a mesma probabilidade de sair cada uma das faces, tá? Moeda honesta é isso. Porque tem aquelas moedas que não são equilibradas, vamos dizer assim, né? Ou que o cara joga e sempre dá o mesmo resultado, né? Então, eu quero que aconteça o quê? Exatamente 2 coroas. Exatamente 2 coroas. Tá? Bom, quando a gente está fazendo o lançamento de 3 moedas, já é um pouquinho mais amplo do que aconteceu ali. Eu quero agora pensar nesse problema 7 como uma mistura entre o problema que eu acabei de fazer e o problema anterior, que foi por isso que eu deixei para essa aula, tá? Que é o problema do João, né? Então imagina que uma das moedas é o João, a gente vai trabalhar com a mesma estratégia, tá? Que eu mostrei para vocês antes. Então vamos ver o que acontece com este problema aqui. Eu quero lançar 3 moedas e quero ter exatamente 2 coroas. Posso apagar isso aqui? Posso, né? Printou. Vamos lá. Então, ó, lançamento de moedas. Deixei aqui a mesma estrutura. E aí eu quero exatamente 2 coroas. Gente, quando eu falo exatamente 2 coroas, eu estou dizendo que eu tenho 2 coroas e uma cara. Tá? Se ele falasse pelo menos 2 coroas, aí você poderia ter 2 coroas ou 3 coroas. Tá? Então aqui vai acontecer o seguinte, ó. Se são 3 moedas, você pode ter KKC, KCK ou CKK. Lembrando, é a mesma coisa que a gente fez no problema do João. Eu poderia fazer o quê? Calcular um deles e multiplicar por 3, tá? Então vamos fazer isso. Qual é a probabilidade de acontecer isso aqui, pessoal? Ó, qual é a probabilidade de lançar e cair coroa? Meio. Lancei de novo, caiu coroa? Meio. Lancei de novo, caiu cara? Meio. Então a probabilidade de acontecer isso é 1/8. Agora fala pra mim, qual é a probabilidade de acontecer isso? 1/8 também. E de acontecer isso? 1/8 também. Então, o total é 1/8 vezes 3, que dá 3/8. Fácil? Porque é a mesma coisa. Todas elas você vai fazer o quê? Meio, meio, meio.
meio, 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 meio. Então, em todos você vai ter 1/8, 1/8, 1/8, somados serão 3/8. Molezinha? Molezinha, né? Então, 3/8 é a probabilidade de acontecer isso que ele está pedindo. Vamos para mais uma? Roberto e Flávio estão se preparando para uma prova. Tá? A chance de cada um conseguir... Olha aí o que eu falei. Olha aí o conceito, tá vendo? A chance de cada um conseguir aprovação nessa prova é 80%. Determine a probabilidade de que pelo menos um deles consiga aprovação nessa prova. Esse é um exemplo, né, que eu falei no início da aula, em que a gente está usando o conceito de chance erradamente, né? Porque a chance, pessoal, a chance não é isso que ele está falando. O que ele está falando é de probabilidade, né? Então, sempre que aparecer escrito chance, a gente vai entender como probabilidade. Foi só lá o início da aula, eu trouxe o conceito para a gente entender matematicamente o que está falando, né? Mas é comum isso aí. Então, determinar a probabilidade de que pelo menos um deles consiga aprovação na prova. O que vai acontecer, gente? Nós temos aí algumas situações, né? Quais são essas situações? Bom, o Flávio pode passar na prova e o Roberto não. Pode acontecer o contrário. O Flávio não passar e o Roberto passar. Pode acontecer dos dois passarem. E pode acontecer dos dois não passarem. O problema é que, diferente do que vinha acontecendo nos exercícios até agora, esses casos não são equiprováveis. Por quê? Como a probabilidade do camarada passar na prova não é 50%, as coisas mudam, né? Então a gente vai ter que pensar o quê? Qual é a probabilidade dele passar? 80. Portanto, a probabilidade dele não passar é 20. Faz sentido? Porque o total é 100%. Só tem dois casos, ou ele passa ou ele não passa. Tá? Então vamos pensar nisso juntos. Posso apagar tudo ali que está no quadro? Sim. Tira o print aí, ó. Vamos lá. Então... vamos falar sobre a aprovação dos camaradas Flávio e Roberto. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma pequena tabelinha, tá? A gente vai ter aqui o Flávio e o Roberto. O que que pode acontecer? Ó, passou, passou. Tá? Passou, não passou. Não passou e passou. E não passou, não passou. Esses são os 4 casos. Tudo bem? E aí, não gostei, esse aqui ficou meio fora do padrão. Um botão... Agora sim, moleque. Tá? Então, o que está sendo perguntado, pessoal? Olha só. Determine a probabilidade de que pelo menos um deles consiga aprovação. Tá vendo a diferença do que eu falei no exercício anterior para esse? No exercício anterior estava escrito assim, exatamente alguma coisa. Aqui já está pelo menos um. Então, olha só para cá. Pega o verdinho que está aí para mim. Show. Olha o que está acontecendo. Ó. Aqui, ó, é o único caso que não nos interessa. Isso aqui é o que nós não queremos. Tá? Então, peraí. Você está me dizendo, Viug, que eu posso fazer um único cálculo e resolver a minha vida? Sim. Mas se você quiser, você calcula as 3 coisas que te interessam e soma.
tá? Então pensa comigo, ó. Se eu tenho aprovação como 80%, a reprovação é 20%. Tá? Isso aqui, pessoal, isso aqui tá aí implícito dentro do texto, né? Essa é a brincadeira. Então, qual é a probabilidade dos dois serem reprovados? Então, eu vou calcular isso aqui, ó. Probabilidade de Flávio e Roberto serem reprovados. Vou até botar de vermelho. Reprovados. Então, ó, qual é a probabilidade do Flávio reprovar? 20%. Qual é a probabilidade do Roberto reprovar? 20%. Quanto dá isso aqui, ó? Vamos cortar os zerinhos, ó. Isso dá 4%. Ora, se a probabilidade dos dois reprovarem é 4%, qual é a probabilidade de que pelo menos um seja aprovado? Ou seja, todo o resto me interessa, tá? Isso aqui é o que eu não quero. Então, a minha probabilidade total não é sempre 100%? Então, a probabilidade de acontecer o que eu quero é 100% tirando isso. Ou seja, 96% é a probabilidade de alguém, ou de pelo menos um, ser aprovado. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Ó, vou mostrar, tá? Vou mostrar agora como é que seria o procedimento padrão, né? Primeiro printa aquilo ali, tá? Vou fazer agora o cálculo desses 3 momentos que nos interessam, tá? Para vocês verem que a soma desses 3 caras vai dar exatamente 96. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou apagar isso aqui. E vou calcular cada um dos casos que nos interessam. Ó, vou chamar isso aqui de caso 1, tá? Isso aqui de caso 2, isso aqui de caso 3. Então, ó, o caso 1 vai ser o quê? Flávio aprovado, Roberto também. Então, ó, Flávio aprovou. Roberto também. Tá? Então, ó, o que tá rolando? Cortou. 64%. Guardou. Tá? Caso 2. Flávio passou, Roberto reprovou. Ó. Cortou. 16%. E o terceiro caso, Flávio reprovou e o Roberto passou. Então, ó, cortou. De novo, 16%. Vou botar aqui igualzinho de cima. Então, o total vai ser somar tudo isso, que vai dar os mesmos 96 que eu tinha falado antes. Aí, fica a teu critério se você acha essa solução mais agradável do que a outra, tá? Por que é importante saber a outra? Porque imagina, se fossem 18 casos,
e um só não te interessasse? É mais fácil tu fazer 17 contas e somar, ou tu fazer uma conta que não te interessa e tirar do total? Que o total é sempre 100%, né? Então, dependendo dos problemas, vai ser uma estratégia mais vantajosa a primeira formação que eu fiz para vocês. Legal? Fez sentido? Bom, então pode printar aí. Maravilha. Vamos aqui achar, ó, um exercíciozinho do Enem. Agora eu fiz o seguinte, tá, pessoal? Tem uma sequência aqui de 10 exercícios do Enem para que depois da aula vocês possam treinar, tá? Então vamos por partes, ó. Primeiro exercício. Os alunos de uma escola fizeram uma rifa para arrecadação de fundos para uma festa junina. Os 1000 bilhetes da rifa foram numerados com os múltiplos de 3, iniciando-se com o número 3. Serão sorteados aleatoriamente 3 números, correspondendo ao primeiro, ao segundo e ao terceiro prêmio. A probabilidade do número sorteado ser par e maior que 2.991 é... Bom, então vamos lá. Vamos entender, né? Posso apagar tudo isso? Vamos entender como é que são esses bilhetes aí dessa rifa, tá? Então, o que vai acontecer? Lendo assim, parece uma questão extremamente complexa, né? Mas não é não, olha só. Você tem 1000 bilhetes. Tá? Os caras fizeram o quê? Não fizeram com múltiplos de 3, não é isso? Ó, 1000 bilhetes. Todos múltiplos de 3, iniciando-se com o número 3. Então, os bilhetes são os seguintes, ó. 3, 6, 9, 12, blá, 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 né? Até quem? Até o 3.000. Ué, viu, como é que você sabe que vai até o 3.000? Ué, porque são 1000 bilhetes, aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 1000. Tá? Então, esses são os bilhetes. A brincadeira gira em torno do número 2.991, tá? Então, vamos olhar aqui para o bilhete 2.991. Bom, como é que a gente vai descobrir, primeiro, quantos bilhetes tem depois desse? Muito fácil, né, gente? Se só vai até o 3.000, é muito de boa saber quais são, tá? Então, o que acontece? A gente poderia escrever aqui, ó, 2.991, 2.994, 2.997 e, por fim, o 3.000, tá? Então, esse é o número, né, que está no enunciado, que já foi utilizado, tá? Beleza. Então, agora já entendemos exatamente como é que é a estrutura dos bilhetes. Vamos voltar ao texto. Ó, serão sorteados aleatoriamente 3 números. A probabilidade do número do bilhete sorteado ser par e maior que 2.991 é... O que acontece, gente? Nós queremos, né, sortear aí um cara. Qual é a probabilidade de ter um número par, né, nessa brincadeira? Né? Aqui, analisando que a gente quer que o número do primeiro bilhete, tá, gente? Ser par e maior que. Então, ó, par e maior que esse. Então, a gente tem essa opção e essa opção. Então, o nosso evento só tem 2 bilhetes. Só tem 2 números que nos interessam. Num total de quantos bilhetes? 1000 bilhetes.
tá? Então a probabilidade é 2 bilhetes em 1000 bilhetes. Acabou. Mas viu, Gui? Não tem essa resposta. Por que não tem? Porque ele não coloca as respostas sob a forma de fração. Então é preciso que você saiba transformar aquele número em decimal. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,002, tá? E aí você encontra isso, fala para mim qual é a letra? B. Letra B. Tá? Letra B. Molezinha. Foi que foi. Olha aí. Tamo com sorte, hein? Vamos para 2. Olha que legal essa questão 2, gente. Num determinado bairro, há 2 empresas de ônibus, Anda Bem e Bom Passeio, que fazem o trajeto levando e trazendo passageiros do subúrbio ao centro da cidade. Um ônibus de cada uma dessas empresas parte do terminal a cada 30 minutos, nos horários indicados na tabela. Então, ó, Anda Bem, Bom Passeio. Então, Anda Bem vai ser o quê? 6, 6 e meia, 7, 7 e meia, 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, blá, 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 blá. Tá? Enquanto a Bom Passeio, 6 e 10, 6 e 40, 7 e 10, 7 e 40, 8 e 10, 8 e 40, 9 e 10, né? E assim vai. Carlos mora próximo ao terminal de ônibus e trabalha na cidade. Como não tem hora certa para chegar ao trabalho e nem preferência por qualquer das empresas, toma sempre o primeiro ônibus que sai do terminal. Nessa situação, pode-se afirmar que a probabilidade de Carlos viajar num ônibus da empresa Anda Bem é... Caraca, Vilg, que doideira, né? Porque aqui tem uma questão que não fala exatamente em quantidade. Como é que eu vou botar um número para representar isso se o tempo, né, não está muito claro? Então vamos fazer uma linha do tempo? Vamos analisar o que acontece em 1 hora? Só para a gente entender o que está rolando? Olha só. Posso apagar isso aqui, né? Vou apagar. Tá? Vamos entender o que está rolando. Vamos pensar aqui no tempo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar uma linha verde, que eu vou rabiscar em cima. Então, não se preocupa se tiver clarinho, tá? É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar com o horário das 6 horas, tá? Então aqui, 6 horas. O que vai acontecer? Como é que vai funcionar o ônibus, né? A gente já sabe os horários que tem ônibus. Volta para a tabela aqui, ó. 6 horas tem ônibus, 6 e 10 tem ônibus, 6 e meia tem ônibus, 6 e 40 tem ônibus. Tudo bem? Então eu vou marcar todos esses horários aqui. 6, 6 e 10... 6 e meia, 6 e 40, 7 horas. Tudo bem? Isso aqui é o que acontece no intervalo de 1 hora. Tá? Então eu vou olhar para o que acontece nesse intervalo de 1 hora. Olha o que acontece aqui, gente. Neste momento, 6 horas... A gente tem a empresa, qual é o ônibus dessa empresa aqui, dos 6 horas? Anda Bem. Então, ó, Anda Bem. Aqui também. Aqui também. Tá? E o que acontece com os outros? Como é o nome da outra? Bom Passeio. Vou colocar aqui de vermelhinho.
Bom Passeio. E aqui também, Bom Passeio. Tá? O que eu quero que você veja, pessoal? Se o Carlos vai chegar num horário aleatório, e eu fiz esse recorte aí de 1 hora, o que acontece? O que eu preciso que aconteça com o horário de chegada no ponto? Se o Carlos, por acaso, chegar aqui, nesse pontinho preto, o que vai acontecer com o Carlos? Ele vai ter que esperar o tempo passar para chegar o próximo ônibus, né? Então, todo esse intervalo aqui, ó, de 6h10 a 6h30, tá? Significa que, se ele chegar a 6h10, 6h11, 6h12, qualquer coisa que seja, até 6h20, 25, 27, ele vai pegar o mesmo ônibus que todo mundo de 6h30, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou pintar de azul todo esse momento aqui, ó, porque ele é referente ao ônibus Anda Bem. Mesma coisa isso aqui. Todo mundo que chegar nesse intervalo de tempo aqui, ó, vai pegar o ônibus Anda Bem. Se eu chegar aqui entre 6 e 6h10, eu vou pegar o Bom Passeio. Se eu chegar entre 6h30 e 6h, eu vou pegar, né, o Bom Passeio. O que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês vejam que essa lacuna de 10 minutos vai trazer o passageiro para pegar o ônibus Bom Passeio. Já essa lacuna do Anda Bem é uma lacuna de 20 minutos, tá? Então, o que acontece, gente? Se eu pensar que o tempo é infinito aqui, ó, não importa o período, né? Eu sempre consigo entender que cheguei no ponto de ônibus. Como é aleatório, a probabilidade de eu... pensa o seguinte, fecha o olho e aponta aqui para alguma cor, né? A probabilidade de você apontar para o azul é o dobro para tu apontar o vermelho. Por quê? Porque aqui tem 20 minutos e aqui tem 10 minutos. Tá? Então a quantidade de momentos que fazem com que o Carlos pegue o ônibus da empresa Anda Bem é o dobro da quantidade de momentos que faz com que ele pegue o ônibus da empresa Bom Passeio. Ficou claro isso? Sim? Então olha o que acontece. Observa que não tem conta, tá, pessoal? É só pra gente avaliar, ele não quer saber um número, tá? Ele quer fazer o seguinte, ó, Anda Bem. Anda Bem é a azul, né? A empresa Anda Bem, ela tem o quê? 2 vezes mais probabilidade do que a empresa Bom Passeio. Acabou. Você tinha que perceber as lacunas de tempo que tem ali. Ficou claro isso para vocês? Tá? Questãozinha legal do Enem que usa aí a ideia da probabilidade sem ter que fazer a conta propriamente dita, né? Só a partir da análise mesmo. Bom, nosso tempo chegou ao final, tá? Mas é claro, pessoal, assim como em todas as aulas, se você tentar fazer um exercício, não encontrou na nossa plataforma a solução que te agrade, manda sua mensagem para mim. Vai ser um prazer te atender, tá? A gente se vê em breve no retorno das férias. Valeu? Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.